e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás e bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza Brasil! A Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 27 de outubro de 2007. O tema de hoje do nosso Conexão Ambiental é sobre meliponicultura. Já ouviu falar disso? Pois é, poucas pessoas sabem, mas existem várias espécies de abelhas que são nativas aqui do nosso país, deste grande Brasil, e que sempre existiram por aqui, e por conta da não divulgação, mesmo da falta de conhecimento, provocado pela falta de divulgação, não sabem dessa diversidade de abelhas que nós temos. Espécies estrangeiras e que foram introduzidas nos ecossistemas brasileiros são muito mais conhecidas. Mas quais são as funções dessas abelhas pouco conhecidas? É vantajoso o cultivo dessas espécies? O que é meliponicultura? Esse é o tema do nosso Conexão Ambiental de hoje. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Oito horas, 4 minutos, aqui na sua Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC 90,1 para toda a grande Goiânia. Os nossos contatos para o programa de hoje você já conhece, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com, o nosso WhatsApp 62999770482. O nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental. Ok, muito bem, para o tema de hoje aqui na bancada da nossa Rádio Brasil Central, Naim de Freitas, pedagogo, educador ambiental, professor da rede pública aqui em Goiânia e em Goianira, é meliponicultor e apicultor. É presidente da Associação de Meliponicultores do Estado de Goiás, a AME Goiás. Bom dia, professor Naim, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, muito bom estar aqui presente. Conosco aqui também, para este bate-papo sobre meliponicultura, Márcio Antônio Moraes, é engenheiro agrônomo, meliponicultor, paisagista e viverista. Há 20 anos se dedica à pesquisa e plantio de espécies nativas e ornamentais e há 8 anos estuda e cria abelhas nativas sem ferrão. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo. Bom dia, Emerson e ouvintes da Rádio Brasil Central. Muito bom, olha, quando o Jared nos ligou para falar sobre a meliponicultura, eu falei, gente, é interessante, né? Nós temos uma diversidade de espécies de abelhas aqui no Brasil. Me espantei de rapidamente entrar no site da Associação de Meliponicultores aqui de Goiás. E ali eu rapidamente contei 16 espécies. Falei, gente, é uma falta de conhecimento que tem consequências e eu acho que grave, né? A gente vai discutir isso durante esta uma hora de programa que nós temos hoje aqui. Mas vamos começar aqui, perguntando aqui para o professor Naim. Professor, o que é a meliponicultura? Eu já ouvi falar muito sobre apicultura. Sim, nós temos várias espécies de abelhas. Sim. A apicultura vem do termo apis, que é uma espécie importada, ela é exótica. A partir de 1840, trouxeram as europeias, que se chama italiana. As conhecidas, né? As conhecidas, com ferrão, para fazer cera, para fazer vela. Tirar cera para fazer vela. E em 56, o Dr. Warwick Kerr, que é um cientista brasileiro, ali por Ribeirão Preto, trouxe as africanas, procurou fazer uma hibridação para ela ser mais produtiva, porém ela era mais agressiva. E antes de terminar de fazer a hibridação,
Algumas abelhas fugiram e começaram a espalhar pelo continente a partir de 56 e as pessoas conheciam a abelha com ferrão. A apicultura vem de apis. A meliponicultura vem dos meliponíneos. Os meliponíneos são as abelhas nativas. No planeta deve existir mais ou menos umas 400, né? E no Brasil nós temos 300 espécies. 300? Fora as abelhas, né, o professor Márcio? Fora as abelhas solitárias. Nós temos 300 em Goiás catalogadas, fora subespécies ainda não identificadas, nós temos 53 registradas. Aqui em Goiás, 53. Goiás, 53. Gente, que maravilha, né? E é uma diversidade, eu posso dizer que é pouco conhecido, professor? A minha introdução na meliponicultura foi de uma maneira assim, primeiro amor pela natureza, né? Minha esposa é do Paraná e eu fui lá no Entreposto de Mel visitar, depois de alguns anos que eu já ia lá, e encontrei mel de abelha jataí cifado pasteurizado. Aí eu pirei, falei, o que é isso? Eu me senti enganado, falei, como não me contaram? Como não me contaram que existia? E me aprofundei, achei o termo meliponicultura e com a internet a gente vai procurando. Ô, Márcio, por que abelhas como a europeia, a Europa, né, conhecido abelha Europa e a africana, elas são mais conhecidas? Justamente porque elas produzem muito mel e por ferroar. Então as pessoas temem as nossas nativas justamente por esse motivo. Então são abelhas que foram introduzidas, teve os criatórios generalizados por todo o Brasil, se naturalizaram no Brasil, tem uma capacidade de adaptação muito grande e com isso, pela sua agressividade devido ao ferrão, e são colônias muito grandes, elas são temerárias, né? A população tem medo porque elas também estão se urbanizando. E com isto, devido à escassez de alimento, é claro, elas precisam da fonte de alimentos, que é o pólen e o néctar, ou seja, isto vem com as floradas. Então, as pessoas criam a imagem que todas as abelhas são perigosas. E então, geralmente as pessoas conhecem e se preocupam com as apis e desprezam o que é nosso, ou seja, não valorizam a nossa fauna e muito menos a nossa flora, né? Então hoje a gente lida muito com essa questão da conservação, porque preservar é deixar a natureza como está, intocável. E a gente sabe que preservação no Brasil, tanto da vegetação quanto da fauna e flora, está um caos. Os nossos recursos naturais não são valorizados como deviam. Exemplo está a água, que o pessoal só valoriza quando falta. E com relação às nossas nativas, o que ocorre é o seguinte: primeiro, falta total de conhecimento. O máximo que as nossas abelhas proporcionam é polinizar, produzir mel, pólen, cera e própolis. Ou seja, não tem nenhum animal no planeta que produz tanto benefício quanto as nossas abelhas nativas. Por isso, hoje, elas estão vindo à luz e com muita força. Ô, Márcio, do ponto de vista econômico, o professor Naim falando aqui que a introdução dessas espécies exóticas, como foi a europeia e a africana, se deu pela grande produção de mel. Se a gente for comparar, qual é a comparação, né, entre a produção de mel dessas exóticas e das nativas brasileiras? Bom, quando você pensa só no mel, é um comparativo desigual, porque as colônias das africanizadas, que são as chamadas abelhas europeias, ou Europa, como o pessoal fala, tem colônias de 30 mil até 100 mil abelhas, enquanto as nossas nativas são colônias bem menores, ou seja, pode variar de 500 abelhas até no máximo aí umas 40 mil, no caso da Mandaguari, por exemplo. Então, a população é bem menor.
É uma característica das nossas abelhas terem populações menores. Isto, porque os ocos, né, que elas ocupam não tem tanto espaço. E as europeias, muitas das vezes, não precisam só de oco, né? Elas têm outras cavidades, elas até fazem ninhos aéreos, ninhos em cipós, ou seja, elas não precisam tanto desses ocos. Elas ocupam vários outros espaços. E quando a gente fala de polinização, este grande trabalho ambiental que as abelhas fazem, em comparação com as europeias e as nativas, isso é de igual proporção? Veja bem, as apes, elas polinizam uma grande quantidade de plantas, de flores, né? Mas o que ocorre é a qualidade desta polinização, porque Sim. visitação floral, a gente inclusive chegamos recentemente num simpósio em Rio Verde, anteontem, que foi fantástico, onde foi bem claro que cada flor recebe no mínimo 20 agentes polinizadores diferentes, podendo algumas flores terem até 100 visitações florais. Mas visitação floral não significa polinização efetiva. Tanto que ficou provado que as abelhas solitárias, que hoje nós temos aproximadamente 3.000 espécies de abelhas solitárias e semissociais, como as mamangavas, por exemplo, são altamente eficientes pelo processo de vibração, porque elas vibram, as flores têm mais pelos e conseguem ter uma alta eficiência de polinização. As nossas nativas, elas, a jataí, marmelada, borá, mandaguari, benjuí, ou seja, espécies que alguns já ouviram falar, elas têm especificidade, ou seja, elas visitam flores pequenas, médias e grandes. Então, logicamente, algumas flores vão ser visitadas por trigonas, que são abelhas um pouco menores, e outras por meliponas, que visitam árvores mais altas e flores um pouco maiores. Mas elas vão atrás do néctar e do pólen. Aí, algumas só roubam o pólen, outras só o néctar. Agora, quem realmente efetiva a polinização são esses agentes polinizadores específicos. Por isso que é ideal ter variabilidade de abelhas e ter também uma rica variabilidade de árvores, arbustos e flores de uma maneira geral. Algumas espécies, por exemplo, estão saindo do campo, da zona rural, por estar tudo desmatado, e estão se urbanizando. Por isso que hoje é fácil você achar jataí, iraí, mandaguari e até borá nos centros urbanos. Sim. Então, por isso vem a nossa preocupação com a arborização urbana também. Ah, sim, ótimo. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Professor Naim, como é que está organizado os meliponicultores no Brasil, mas especialmente aqui no estado de Goiás? Goiás é incipiente, começou agora. Nós temos, já realizamos alguns encontros, é o 4º ano, esse ano. Em 18 de março nós fizemos o 4º encontro. O primeiro começou em Umas, há 4 anos atrás, com Márcio, umas 16 pessoas, vindo alguns de séries. E depois, no próximo ano, fizemos um evento no Parque Ipiranga, no auditório do Parque Ipiranga em Anápolis. A gente agradece a prefeitura de lá. E 34 pessoas. No outro ano, repetiu o mesmo local, 60 pessoas. E esse ano, 120 pessoas. Que foi recentemente, né? Esse ano foi dia 18 de março. E depois disso ainda tivemos um encontro, um curso, 19 e 20 de agosto agora, com 34 pessoas, uma coisa assim inédita para Goiás. E por último, dia 14 e 15 de outubro, tivemos um encontro, 2 encontros conjuntos. Um encontro de um grupo chamado 100% Abelha Sem Ferrão e o primeiro seminário de meliponicultura do Cerrado, ali no edifício da FAEG, pelo Senar. Sim. E passaram por ali nesses 2 dias umas 150 pessoas. Que legal. Houveram trocas de informações, de mudas, de sementes. Né? Certo. Professor Naim, quem são as pessoas que procuram este conhecimento, a meliponicultura? Emerson, toda sorte de pessoas, advogados, chacareiros. O pessoal do interior procura mais para polinizar porque já tem o seu Zé lá do interior, que tem uma abelha jataí na cabacinha, há mais de 50 anos a família tem essa tradição e quer saber o manejo correto, porque você vai diminuir as perdas. E o empresário, o cidadão comum, funcionário público, eu sou funcionário público, e me apaixonei
né, fantasticamente. Então, você tem pessoas que usa ou cria a abelha como pet, até no exterior a gente já viu isso, as pessoas têm, onde não tem um clima para elas, já estão adaptando, fornecem xarope, espera florada. E assim, brota gente de tudo quanto é lugar por amor às abelhas e à natureza. Legal. Olha só, o Vitor Roberto, nosso operador aqui, o nosso colega, está perguntando se é possível criar abelhas sem ferrão em apartamentos. Sim, eu e Márcio podemos falar. Nós temos o Francisco em Brasília, que ele cria incrivelmente no quarto andar. Mas a abelha nativa, dependendo do tamanho, existem as pequenininhas, elas são menores que um mosquitinho, que é o mosquitinho porvinha, né? E existem abelhas mais robustas do que a abelha apis. Dependendo do vento, das condições, elas não conseguem ficar, elas têm mais dificuldade para voltar para o enxame, né? Mas sim, até em apartamento. E até porque essa questão de criar elas em apartamentos são justamente o fato delas não terem ferrão, elas não vão provocar um ataque como as conhecidas europeias. Existem né? pessoas que têm alergia a cachorro, gato, e a abelha é um pet maravilhoso. Lembrando que você tem abelha, você precisa ter pasto, precisa ter alimento para ela. Inclusive eu fiquei encantado com esse jardim aqui da RBC. Exatamente, Parabéns, aqui no conjunto de comunicação aqui da Agência Brasil Central, né, a questão do verde, né, é bem intensa, né? Tem várias árvores aqui, né? Quando chega esse período da florada dos ipês, isso aqui fica uma maravilha. É lindo, a gente tira foto, né? Da florada aqui dos ipês, que é uma coisa maravilhosa. Muito lindo mesmo. Isso aqui é uma preocupação, sim, da agência em manter esse espaço verde. É engraçado, né? Você cria um ambiente e não sabe o que tem dentro dele. Tem pessoas que acham bonito, né? Para o meliponicultor, quando vê um espaço verde como esse aqui... É um olho clínico, você já acha a abelha... É possível a gente caminhar por aqui e descrbrir abelhas sem com ferrão? certeza, tendo florada. A nossa preocupação, né, Márcio, é a questão da arborização. Hoje em dia, há um assunto muito sério. Você consegue desenhar na mente a possibilidade do reflorestamento através das abelhas. A abelha não gera só vegetação, ela gera água, porque a gente sabe que quando você planta ali nas nascentes, você tem o recurso hídrico restaurado. Então, quando você planta, você tem o recurso hídrico restaurado, você já entende que as abelhas vão ali polinizar e vão multiplicar com maior qualidade as sementes, com maior qualidade o ambiente todo ali. Você, em termos de agricultura, né, Márcio? Olha só, nós vamos a um breve intervalo, a gente retorna no segundo bloco, continuando este delicioso bate-papo aqui sobre meliponicultura. A gente já volta. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar. Hoje estamos conversando aqui com dois grandes especialistas da meliponicultura. Trouxemos aqui o professor Naim Freitas, que é presidente da Associação de Meliponicultores do Estado de Goiás, a AME Goiás. Também aqui conosco o engenheiro agrônomo Márcio Antônio Moraes, meliponicultor, paisagista, viverista, né? E deixa eu perguntar aqui, Márcio, o que é um viverista? Não, é porque eu trabalho com plantas, eu produzo plantas nativas e exóticas, além de outras espécies, né? Além de ter um horto também na minha propriedade, um horto particular, um horto botânico, que a gente lá faz questão de preservar e principalmente plantar, reflorestar e revegetar muita coisa nativa que está sendo extinta. Que tem tudo também a ver com o seu trabalho de meliponicultor, né? Surgiu através disso, porque quando eu comecei a plantar muito e bastante frutíferas, bastante árvores, muitas palmeiras, eu comecei a enxergar que as abelhas iam se multiplicando, surgiram várias espécies e com isso me empolguei e entrei na meliponicultura de coração, corpo e alma. Ah, legal. Recentemente nós tivemos aqui num programa para debater sobre a
as questões urbanas, o professor Everaldo Pastore, conhecido aí, professor da PUC Goiás, e ele levantou uma preocupação, que é uma preocupação aqui dos debates que nós fazemos aqui no Conexão Ambiental, que é a questão da arborização em Goiânia, né? Na região metropolitana de Goiânia, vamos dizer assim, né? Deixa eu estender essa preocupação. Você, o Márcio lembrou aqui bem, né? A questão do problema hídrico que nós temos, e não basta os governos, tanto municipal, estadual ou federal, dizer que o problema é da chuva. O problema não é da chuva. Se está caindo pouca chuva, o problema é mais profundo, né? Não adianta só orar. Exatamente. Né? Nós temos que ter fé. Sim. Agora, a fé sem ação, né? E a ação, nesse caso, em relação à arborização, é o quê? Né? Verdade. É plantar, né? Existe um conjunto de ideias que acontecem que precisa haver sinergia. Você tem vários grupos trocando sementes, mudas, né, estaquias. Você tem pessoas que criam lesmas em casa. Põe um terreno, agua, joga umas folhas, troca a terra. Você tem vários hobbies, né? Quando você começa a trabalhar com abelhas nativas, o primeiro passo é saber que elas têm um ferrão atrofiado, então considere-se sem ferrão e você tem mais tranquilidade para trabalhar com elas. Mesmo assim, é necessário extremo cuidado. Muitos meliponicultores no início perdem abelhas porque não havia aquela explicação, não havia aquele treinamento, né? E a preocupação da associação hoje, no conjunto, é suscitar a preocupação com as abelhas, é você trabalhar o conjunto. Não adianta trabalhar só abelhas. Se tiver abelha, não tiver água, não tiver pastagem, não tiver a vegetação, você não tem. Vai. Mas se você tiver vegetação e não tiver abelha, como é que é, Márcio? O Einstein falou? Olha, se as abelhas desaparecerem do planeta, em 4 anos a humanidade desaparece também. Ou seja, ninguém até hoje contestou Einstein. Uhum. Então é uma preocupação. Nós temos, só para complementar o que o Naim está falando e que o Emerson ele iniciou, temos que lembrar, basta olhar a geografia, gente. No hemisfério sul, tá, há a maior predominância de desertos. Então, se você observar a Oceania, mais de 75% do território é deserto. A África é onde estão os maiores desertos, não precisa nem de falar, Saara e outros mais. Na América do Sul, além do Atacama, tem outros desertos, além do semiárido brasileiro. Isso. Então, o que ocorre? Por que então nós temos vegetações equatoriais pujantes, tanto na África quanto no Brasil? Logicamente, temos água em função disso, água doce, e a água doce potável em forma de consumo, pronta para consumo, é 2% só da água do planeta. E o que ocorre? Nós não respeitamos isso. O brasileiro, ou seja, o ser humano é o único que é capaz de estragar essa água. Resumidamente, nós somos privilegiados pela Cordilheira dos Andes e pela rica vegetação, por isso temos água. Agora, com esse grande número de desmatamento que só aumenta, logicamente não podemos reclamar que vai faltar água. Água depende de que? Floresta. Porque as árvores são, de fato, já comprovado, os grandes produtores de água. E a água no planeta, as pessoas têm que pensar o seguinte, é tudo uma só, é constante, tudo no planeta é constante, o solo, os minerais é constante, só muda de forma local, tá? Porque se aqui tá faltando água, lá no sul não tá passando, né? Tá chovendo muito. Exato. Então, esse desequilíbrio foi provocado pelo homem, sim. E quem muitas correntes falam, não existe aquecimento global. Olha, gente, de 10 anos para cá, todos nós estamos sentindo isso na pele. E então, eu deixo aqui essa fala da seguinte forma, temos que pensar, largar de pensar só no umbigo, com ações individuais são boas, mas tem que vir da consciência de cada um e pensar como uma abelha, um ser social, um ser que age em sociedade. Temos que pensar na coletividade com várias ações sociais, porque a coisa está ficando feia. E à medida que a gente pensa como enxame, como comunidade, sem querer puxar tapete um do outro, as coisas vão fluírem, porque os jovens de hoje estão engajados nisso. Eu fico muito entusiasmado quando eu vejo os jovens. Eu pergunto assim, mas por que você quer ter uma abelha?
Ele fala, porque é bonito, eu quero conservar, e eu quero ver ela entrando e saindo da casinha carregada as patinhas de pólen. Ou seja, muitos jovens estão engajados, sim. Agora, nós estamos querendo com a educação ambiental, inclusive, desde já eu parabenizo a palestra da professora Flávia em Rio Verde no simpósio, que ela é professora da UEG e do UFG, que está desenvolvendo um trabalho fantástico de educação ambiental, que eu acho que esse é o trabalho formiguinha que todas as escolas têm que implantar, sim. Porque hoje não basta aprender português, matemática, física, geografia, não. Tem que inserir a questão ambiental, porque é uma coisa fundamental para a nossa sobrevivência. Então, o trabalho da Flávia é fantástico. Parabéns, doutora Flávia. Desde já eu deixo esse parabéns aqui ao vivo para você. E eu acho que nós precisamos de pessoas assim. Então, não está tudo perdido. O agronegócio é uma realidade, precisamos. Dá para trabalhar paralelo? Dá para implementar mais agrofloresta, dá para melhorar os parques e jardins. O exemplo típico nosso cerrado, que os cerradões, as terras melhores e planas foram praticamente todas arrasadas. O pessoal pensa só na Mata Atlântica, só tem 6, 7% de Mata Atlântica. Aí eles falam assim, tem 30% de cerrado ainda. Mentira, não tem isso de cerrado mais. E os parques geralmente foram feitos em regiões improdutivas, geralmente em regiões pedregosas, em morros, esqueceram de preservar a planície, as vegetações de cerradão. E com isso também exterminou-se e está acabando com as nossas abelhas nativas. E as nossas abelhas nativas são fundamentais porque elas, tanto as solitárias, as de solo, quanto as meliponas e trigonas, são fundamentais para multiplicar esse potencial vegetal que a gente tem. Porque dá ainda para recuperar, sim. Eu quero lembrar aqui, Márcio, 2 grandes e belos projetos que existem aqui em Goiânia, né, que tem essa preocupação com a questão da arborização, da diversidade de espécies, né, que é o projeto Semear Conhecimento, lá da Lindalva, né, a Lindalva à frente, Lindalva Bufais, a jornalista que está à frente desse projeto, né, todo início de estação, né, eles fazem uma feira de troca de semente, de espécies, né, e também o projeto Onde Cabe Mais Uma, né, que tem o pessoal aí ligado à Arca, né, que é a ONG Arca, né, que já esteve à frente dela o professor Everaldo Pastore, hoje está com uma nova gestão, né, diversificando o trabalho ambiental, de educação ambiental, né? Você falava aqui, Márcio, né, que o trabalho de formiguinha e de abelhinha também, né? Mas eu gostei muito disso que você falou aí, pensar como as abelhas. Né? Recentemente fizemos um programa de TV, pela TV Brasil Central, né, o nosso Conexão Ambiental. Fomos conhecer a escola Casa Verde Aprendendo com os Pássaros. É o nome da escola, Aprendendo com os Pássaros, né? Aonde a escola é praticamente assim, é um sítio. É uma pequena chácara onde a criança aprende em contato com os vários ambientes, os pequenos ecossistemas que foram construídos ali. E a sala de aula, igual o professor João Batista lembra aqui, a sala de aula começa quando a criança adentra a escola, passa pelo portão, né? E aí ele faz uma outra comparação que eu acho muito legal em termos de educação. Ele fala que o quadro negro, ele fala, tudo é quadro negro. Tudo é quadro negro, ou seja, aonde a criança aprende são todos os espaços, manipulando, né, um vegetal, manipulando a horta, que a criança lá participa da horta, né, participa da coleta das verduras, de frutas, enfim, né, em contato com os animais, enfim, uma escola que eu acho que é o grande futuro, se a gente quiser acreditar ainda mais na educação. E aí o professor aí pode falar isso com propriedade, né, professor? As nossas escolas precisam melhorar Eu quero mandar um abraço para as professoras, diretora da escola que eu trabalho, para os meus alunos, para os meus ex-alunos, porque a gente faz alguns trabalhos isolados e depois vai juntando sementes e vão criando embriões de ações positivas para a natureza. Uma vez um ano eu trabalho, sempre tem apresentação entre os alunos, eu trabalho com o 5º ano pela manhã em Goiânia, e à noite eu trabalho em Goiânia, com EJA. E pela manhã, cada ano a gente trabalha uma abordagem, um jogral sobre as abelhas, trabalhar as espécies, tem nomes engraçados, os alunos amam,
No outro a gente faz confecção de isca com loção atrativa para usar nos levar para suas casas, e são capturadas abelhas em casa. Olha Geralmente só. a Jataí, que está urbanizada, né, mais urbanizada. E a intenção é conscientizar, falar, existe abelha, devemos saber cuidar, e a abelha é indispensável para o ecossistema. A associação ela tem uma proposta, Emerson, de trabalhar a conscientização através dos eventos, cursos, né, seminários, encontros, reuniões, e principalmente, estava conversando com o Márcio a gente encontra esporadicamente, e sempre que a gente se encontra nós estamos em sintonia, parece que é realmente legal, um enxame, em sintonia, a sociabilidade está incrível, as informações são muito parecidas, a gente pensa no mesmo rumo, é fazermos uma cartilha. Por isso que quando ele assistiu a palestra da Flávia, eu havia saído para resolver uma questão. Nesse evento eu fui em Rio Verde, nós vamos falar do projeto do IF de Rio Verde, da cidade. É necessário, a gente descobriu que é necessário fazermos uma cartilha. Existe um livro chamado Amigas Miúdas que Fazem Mel Sem Ferroar, do Mário Tessário do Rio Grande do Sul. Um abraço também, uma pessoa fantástica, disponibilizou o livro. Como é que é o nome do livro? Abelhas Miúdas que Fazem Mel Sem Ferroar. Na verdade é uma cartilha. Uma cartilha. Que legal. E você tem duas edições, e do Mário Tessário tem 3, então nós queremos fazer uma adaptada à realidade do nosso bioma, que é o Cerrado. São especificidades que você não pode ficar variando tanto. Quando o doutor Altair Salles, professor Altair, sim. O doutor fala que o solo de Goiás é pobre, mas aqui tem as nascentes para o continente todo, dos rios, né? A gente pensa em enriquecer a terra ou plantar, né? Mas como é que você vai fazer uma campanha se você não tem educação na base? Exato. Então a cartilha, as prefeituras devem abraçar isso. As prefeituras de todos os estados do país devem abraçar, porque no conjunto da restauração do meio ambiente, a abelha está ali sustentando uma série de fatores que produzem revitalização do meio ambiente. Professor Naim, mudando um pouco o foco aqui, né, do nosso debate, existe um preconceito em relação às abelhas nativas? Eu acho que existe mais desinformação do que preconceito. Não é? Porque você não sabe, eu passei ali eu estive semana passada, teve um seminário, um evento na Secretaria da Agricultura. Então ali no prédio houve um seminário sobre alimentação mundial e eu fui participar, e ano passado também participei, e havia um tronco bem largo de uma árvore cortada bem assim num canto perto da cerca ali, e havia uma mandaguari linda, punjante, assim, populosa, uma mandaguari. Eu falei, poxa, vai multiplicar, vai enxamear. Enxamear é quando a abelha... há uma diferença entre, só fazer um parêntese, entre a apis e a nativa, que é muito significativo para a questão da sobrevivência das abelhas. Sim, qual é? A apis, ela tem uma rainha que voa e leva o enxame junto. Ela migra, pronto. Né? Se alguém vai lá e mexe numa abelha nativa e tira o mel, fala assim, elas vão se virar, elas vão embora? Não, elas vão morrer. Porque a abelha rainha ela tem um abdômen dilatado e ela não pode voar. Então ela passa a vida inteira ali. Então ela tem o mecanismo de fazer uma enxameação, ela faz uma filial, ela duplica, né, Márcio? Ela vai duplicar e vai estender ali. Então quando você tem uma abelha preservada, você tem uma abelha que vai sempre multiplicar. Agora, não existe um preconceito, existe uma falta de informação. E esse ano cheguei lá, infelizmente a mandaguari ela enrola no cabelo, ela não tem ferrão, mas ela tem mandíbula. Não a arapuá, aquela mais trabalhosa, mais conhecida na cachopa. A mandaguari ela é uma escaptotrigona, ela é menorzinha um pouco do que a arapuá, e alguém enfiou uma tampinha de caneta ali e acabou o enxame. Simplesmente. Gente, que assim. Maldade, hein? Não, eu não vejo tanto quanto maldade. É uma autodefesa e uma falta de consciência. Por isso... De não saber aquilo que você falou. Quando eu perguntei se existe preconceito. Existe mais desinformação, né? Deixa eu só complementar. Existe a desinformação pelo seguinte, porque a gente tem abelhas... elas não são ofensivas, são defensivas. É lógico, se a abelha for mexer num ninho, ou seja, se a pessoa for mexer num oco de uma árvore que está alojada uma abelha, principalmente no caso de uma amborá ou de uma mandaguari, ela vai se defender, ela vai no cabelo ou vai depositar um cerume em você.
Resumindo, elas são totalmente inofensivas, tá? Algumas são muito tímidas, como a benjuí, por exemplo, né? Então, quando você vê marmeladas, borás, mandaguaris fazer uma revoada em você, ela está se defendendo, tá? Mas ela não oferece o mínimo risco. E nós temos abelhas maravilhosas aqui em Goiás. Por exemplo, a uruçu amarela, que é a Melipona rufiventris. Tá, ela ainda em algumas regiões que não foram antropizadas, elas ocorrem em abundância. Temos também a mandaçaia, que é uma melipona. Temos também a tiúba mais ao norte de Goiás, que é fantástica abelha. Temos as abelhas de solo e temos as trigonas. Então, o que eu acredito que talvez tenha ocorrido no passado é que a pessoa talvez não valorizou essas abelhas também pela questão dos meleiros, porque o cara pegava um mel, pilhava, na verdade, um mel de uma jataí, de uma mandaguari, de uma tiúba, por exemplo, igual acontecia em Goiás e no Maranhão, etc. O que acontece? O mel das abelhas sem ferrão é um pouco mais aquoso, então ele fermenta. Aí as pessoas colocam esse mel, colhem sem higiene, colocam esse mel numa garrafa e ele vai fermentar. Sim. E aí começou 2 preconceitos, né? Que é que o mel dessas abelhas não presta, não serve. E que essas abelhas, elas atacam, vai no cabelo. Ora, bolas, isto é improcedente. O que faltou realmente foi conhecimento e preparo para esse pessoal. Então é isso que a gente está querendo levar à luz, né, do conhecimento. Porque tudo começa da seguinte forma. A árvore, né, vamos começar lá do começo. A árvore, ela sempre foi discriminada pelo seguinte. Você vai em qualquer escola, você pergunta a uma criança... Você conhece urso polar? Conheço, já vi na televisão. Você conhece onça? Ou já vi na televisão. Nunca viu pessoalmente, mas já viu na televisão, já viu no zoológico. Ou seja, todos os animais as crianças conhecem. Aí você pergunta para uma criança, você conhece um jatobazeiro? Um baruzeiro? Né? Às vezes nem o pequizeiro, que é nosso aqui em Goiás, eles não conhecem. Não conhecem nem identifica a árvore. Aí, esse é o problema, porque a árvore não comunica, né? Ela não fala. Só que tem um detalhe, é aí que vem, para mim, o glamour da meliponicultura. Ela faz essa comunicação da árvore, né? Ou seja, você começa a entender como é que é feito todo o processo de polinização, de frutificação, porque a maior vantagem da polinização é aumentar o número de frutos, qualidade dos frutos e das sementes. Então aí você começa a ter esse elo e você junta tudo. Você junta reflorestamento, todo meliponicultor, ele gosta de plantar e precisa de plantar, e junta tudo. Então, isso que eu achei muito maravilhoso na meliponicultura, porque você tem um agregado de coisas em prol da natureza. Olha só, muito legal. Vamos a mais um intervalo e a gente volta para o nosso bloco final. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. No ar, o programa Conexão Ambiental para toda a região metropolitana de Goiânia pela RBC 90,1 e também pela Rádio Brasil Central para todo o Brasil, também pela nossa internet no www.radiobrasilcentral.com.br. No programa de hoje estamos conversando, né? Estamos falando sobre a meliponicultura, que é a criação das abelhas nativas brasileiras. Conosco aqui, professor Naim Freitas, pedagogo, educador, presidente da Associação de Meliponicultores do Estado de Goiás, a AME Goiás. Também conosco aqui, o engenheiro agrônomo Márcio Antônio Moraes, né, que é meliponicultor também, há 8 anos estuda e cria abelhas nativas sem ferrão. O professor Naim, se alguém, né, na prática aí, alguém que está nos ouvindo e tal, decide que quer partir para uma experiência dessa, tem um sítio, uma chácara ou mesmo uma fazenda, achou interessante, quer conhecer a meliponicultura, as abelhas nativas. Como é que faz? Entrar em contato com a gente, né? Nós estamos à disposição no Facebook AMI-GO, AMIGO. Aí ainda tem o complemento da Associação de Meliponicultores de Goiás. O e-mail é pelo Gmail, abelhasdegoiás@gmail.com.
e nós temos um grupo do WhatsApp. Em qualquer um desses dois veículos de contato, a gente disponibiliza, a pessoa deixa o telefone, fala de onde deixa os dados, se já tem abelha, se já cria ou se quer começar, e nós encaminhamos para o grupo do WhatsApp, onde a gente tem, né, e temos a associação, ela precisa viver sem fins lucrativos, e ela vive dos eventos para os recursos que precisa. Para se filiar, a gente convida as pessoas para se filiarem. Aí tem grupo, tem orientadores no grupo, tem descontos nos eventos. Nós temos um convênio com Brasília, os eventos que tem lá a gente tem um desconto também, né? E praticamente o recado maior é: evite manusear ou manejar sem saber, porque isso é muito sério. Senão vai acontecer igual, por exemplo, o Márcio está falando aqui, porque a abelha enrolou no cabelo, né? Quem acha ruim uma abelhinha inofensiva dessa sem ferrão enrolar no cabelo é porque eu nunca vi um enxame de uma europeia, poucas entram no cabelo. A gente ficou parecendo que, olha, a gente entra no meio de um enxame de mandaçaia, de tiúba, nada, a jataí, eu tenho uma na porta da minha casa praticamente, vendo quando elas barrem, dão uma trombada em mim assim, sai voando. Né? Elas são super mansas, só algumas escaptotrigonas, algumas trigonas, né? A diferença entre trigona e melipona são duas abelhas nativas. Uma é que tem a entrada de barro, a outra tem aqueles canudinhos, pito de cera. Já vi aqueles canudinhos, né? E as dos canudinhos são mais... O Ricardinho, o Ricardo Souza, o nosso operador aqui, está perguntando aqui, que hoje já é muito comum as pessoas criarem peixes no quintal de casa, né? Aquele processo que você cria o peixe e aí tem aquele ciclo que você planta alguma verdura, né? Que o ciclo da água alimenta a aquaponicultura, é isso, né? Aquacultivo, né? Então já existe isso, né? Para o consumo próprio. O que pode ser feito para se criar as abelhas em casa, né? Que tipo de trabalho a pessoa tem para fazer esse cultivo? Isso. Primeiro, observar se tem pasto em volta, se vai ter alimento para ela. Vegetação. A gente começa a entender de um monte de assuntos para criar abelha. É engraçado. Lá em casa eu plantei amor agarradinho, a Orapronobis. Eu deixei os pés de boldo crescerem, porque vem abelha nela também quando dá florada. Então, em volta da minha casa e dentro da minha casa, tem muitas plantinhas. Mas uma casa só, ela não vai alimentar um enxame ou dois. Então, você tem que ter vegetação por perto. E isso incentiva a pessoa a plantar dentro de casa, num terreno baldio, numa mata próxima, numa praça, né? Vamos ocupar as praças, né? As praças com certeza. Lá em casa tem uma praça perto, eu já incentivei um vizinho e ele plantou aroeira pimenteira, né? E tem a moringa oleífera, algum menino foi lá e tirou. Mas assim, você incentiva a plantar. Então, a começar pela cidade, e existir essa conscientização, a gente consegue chegar no campo também, que é primordial. Não adianta falar assim, olha, porque existem empresas que trabalham com defensiva agrícola, que criam um grupo para estudar abelha. Tá bom, parabéns, ótimo, vai ficar entendendo muito sobre a abelha. Mas se você passa o correntão, derruba o cerrado, se você faz monocultura, ou se você vai fazer um pasto, que também gera alimento, mas se você não prevê certas observações, você vai ter um pasto empobrecido. E no nosso terreno, no nosso estado, onde a seca ela é grande, a abelha pode sumir ali, porque ela vai faltar alimento. Então você tem que ter uma gama de vegetação. E há um projeto também, eu já entrei em contato com o departamento da Prefeitura de Parques e Jardins, o pessoal do turismo, né, já propondo, nós vamos atrás de documentação, para propor meliponários nos parques da cidade, né, e propor também meliponário escola. E esses meliponários vai servir para esse trabalho de educação ambiental que a gente está falando aqui, né? Visitar e conhecer, né? Essa conscientização. Márcio, a gente vive aí mundialmente, não é só aqui no Brasil, mas mundialmente uma crise dos polinizadores, e a gente sabe que a abelha tem um grande papel de polinizar praticamente quase tudo que a gente come, né? 83% das plantas. 83%, olha só, é grande. E com relação, por exemplo, e a gente sabe aí muitos estudos, né, e a gente divulga aqui quase que diariamente,
sobre esta crise, né, dos polinizadores, e a gente sabe que os agrotóxicos têm um papel, eu ia falar importante, mas não é importante, um papel primordial nessa crise dos polinizadores no mundo todo, né? Olha só, resumindo, existe esse fato no mundo todo. As multinacionais, acho que elas já estão se inteirando disso e estão mudando algumas formulações, mas principalmente acho que observar, né, o rótulo, o modo de aplicação. O que ocorre, inclusive ficou demonstrado que, olha só, isso é notícia quente, de última hora. Foi demonstrado pelo Dr. Wagner e pelo Dr. Décio, da Embrapa, em vários experimentos, que para a soja, que é a maior cultura, no caso do Brasil Central, hoje, né, as abelhas contribuem, no mínimo, em 6% da produção. Foi provado. E pode chegar até 20% na soja. Então, logicamente, o produtor não vai querer perder essa fatia, que é muito dinheiro, gente. Exatamente. 6 a 20% em soja é muita coisa. A mais, né? A mais. E o que ocorre? Eles observam o seguinte, observar, então, dispor colmeias ao lado, né? Fazer pulverizações fora do período da floração, tá? Observar os produtos menos tóxicos. É claro que todo inseticida é maléfico, mas observar esses períodos e os cuidados, tá? Então, logicamente, o agronegócio vai ter que se enquadrar, porque está provado que as abelhas são altamente eficientes e é o lucrinho que vai sobrar mais para o produtor, é o trabalho delas que é de graça, tá? E só para complementar a questão que você estava falando, como criar abelha em casa, que o Naim estava falando antes, as abelhas, além do pasto, tanto na zona rural como na zona urbana, além da vegetação, ela precisa estar na sombra, em caixas adequadas, que são chamadas caixas racionais, e aqui vamos criar as nossas nativas. Vamos começar com as abelhas mais fáceis, tipo jataí, iraí, mirim, marmelada, uma uruçu, né? Então são abelhas nossas. Então, a partir daí, você começa com 1, 2, 3 colmeias, você vai ter, além de uma excelente frutificação, você vai ter um pomar rico, você vai ter alimentação saudável através do mel, que é um mel fantástico, um mel gourmet, enquanto o mel de apis hoje é vendido no mercado aí a R$15 o quilo, o mel de jataí, o mel de mandaçaia, um mel de tiúba é vendido a R$100 até R$200 o quilo. Uau! Tá? Por isso, quando você fez a primeira pergunta, a questão da economia, se você pensar que a maior eficiência é polinização, o mel sai de graça. O mel das nossas abelhas, apesar de produzir de 1 a 3, 5 quilos de mel por ano, mas pelo número de indivíduos que tem numa colônia, as nossas nativas são muito mais eficientes que as europeias ou africanizadas. Tá? É isso que as pessoas não entendem. Se você fizer uma conta simples, vamos falar que se uma colmeia de apis vai produzir uma média aí, vamos falar 30 quilos de mel, né, por ano, e uma nativa nossa produzir apenas 1 quilinho, 1 quilo, você tem que fazer outra conta. Aonde você coloca uma apis? Vamos falar que você vai colocar 2 apis por hectare, dependendo da sua vegetação, que é o recomendado, 2 caixas de apis por hectare. Gente, você coloca 100 de nativas na mesma vegetação, 100. Então, em vez de você estar produzindo 60 quilos de mel de apis para vender a R$15.900 que ela vai te dar por ano uma apis, agora multiplica 100, vamos pôr só 1 quilinho de mel cada caixinha, uma caixa. Multiplica por R$100 só. Então você vê que é muito mais econômico, só que nós não temos enxames para isso. Então o que a gente tem que fazer é isso, primeiro conscientizar para as pessoas multiplicarem conscientemente os enxames, porque aí é o trabalho formiguinha de todos nós, aumentar a quantidade de enxames de forma correta e fornecer alimento para elas de forma correta. Ou seja, vamos plantar, gente, de tudo. Não adianta falar A, B, C, D. Todas as plantas têm e são úteis. Professor Naim, gostei muito desta ideia aí de que a possibilidade de que os parques de Goiânia venham a ter, né, um criatório, né, um criador, como é que é o nome mais? Meliponário mesmo. Um meliponário, né, que vai servir aí tanto para a criação mesmo, mas vai servir aí para essa questão da educação ambiental, o conhecimento. Sim. E
e a proliferação e o aumento da diversidade de espécies vegetais Sim. dentro você de tem Goiânia. Você tem no Rio de Janeiro o Parque da Pedra Branca, é um dos maiores parques urbanos, né? Ali já tem Meliponaris College, pessoas se dedicam. Olha, a maioria das pessoas são voluntárias. Eu sou um dos primeiros voluntários assim, da meliponicultura. Que né? ótimo. E você tem em Ribeirão Preto, na área da USP ali, você tem 100 hectares de vegetação e dezenas, eu não me lembro exatamente o Dr. Spencer, é um dos pesquisadores, mas você tem dezenas de espécies espalhadas ali, trazidas para estudo. Você tem caixas didáticas, onde você abre, ela tem Hoje não usa mais vidro, acetato, porque senão muda a temperatura, elas não podem muita luz ali dentro. Mas abre para as crianças verem, elas ficam andando, parecendo um formigueirinho ali, produzindo potinhos, não são favos, são potes de mel e potes de pólen. E o pólen, engraçado, falar em produtividade, o pólen das abelhas nativas, ela não é igual o pólen coletado pela abelha Apis. A Apis traz na curbícula tipo um velcrozinho, né, um pelinho, Sim. que vai agregar o pólen durante as visitas, e na entrada eles colocam a entrada apertada, o pólen vai e cai ali. As abelhas nativas, ela usam as papilas degustativas, e quando você consome esse pólen, ele não tem açúcar, ele tem grande índice de proteína, igual o da Apis, só que ele vem com enzimas para assimilação muito mais rápida. Então você tem vitamina de A, Z na farmácia, que muitas vezes não é quelado, não assimila tanto, e o pólen da abelha nativa, ela é extremamente palatável, ela é extremamente... a vitamina ali é incrível. Tem um outro criador Wilson Mello no Maranhão, tem 800 abelhas tubi. A tubi é 90% de produção de pólen e 10% só de mel. Pensa no mel sublime, né? Olha só, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer imensamente aqui a presença desses dois grandes especialistas em meliponicultura. E aí hoje a gente já resolveu o assunto sobre o conceito, né? Que é a criação das abelhas nativas brasileiras. Lembrando aí você, o nosso ouvinte, que só em Goiás são 53 espécies. No Brasil são quantas, professor? 300. Fora as solitárias, que são algumas centenas. São 3 mil. 3 mil, gente. É um universo muito grande para se pesquisar e também acreditar e partir para uma como viabilidade econômica. Conservação e preservação do cerrado, então, nem se fala, né, do benefício. E replantio. Né? E nós precisamos. Há uma proposta que surgiu há pouco tempo, a gente replantar em grupos 1 bilhão de árvores em Goiás. Isso é uma coisa para se pensar e trabalhar em conjunto. Olha, vamos, e o Conexão Ambiental quer participar dessa corrente aí, né? Pelo nosso cerrado, porque a água que cai aqui no cerrado abastece aí boa parte das nossas bacias hidrográficas brasileiras, né? Quero agradecer aqui a presença do professor Naim Freitas, pedagogo e educador ambiental, professor da rede pública, né, em Goiânia e Goianeira, meliponicultor, apicultor e presidente da Associação de Meliponicultores do Estado de Goiás. Obrigado, professor. A gente agradece de coração. Aguardamos todos. É isso aí. Agradecer também a presença do engenheiro agrônomo Márcio Antônio Moraes, meliponicultor, paisagista, né? Há 20 anos dedica a pesquisa e plantio de espécies nativas e ornamentais e há 8 anos estuda e cria abelhas nativas sem ferrão. Obrigado. Eu que agradeço tanto ao Conexão Ambiental quanto aos ouvintes da Rádio Brasil Central. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui de Ricardo Souza e Vitor Roberto, também direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, a gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.